cateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada e ela estava no cio. Era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Uma moça bonita e olhar acateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mas uma moça bonita de olhar acateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério, segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada e ela estava no cio. Era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. Capela FM, música e informação. Só aqui você tem a mistura perfeita. Capela FM 105.9. When no music 105,9. Capela FM. Vem andar comigo. Vem meu amor. As flores estão no caminho. 105,9. Capela FM. 'Cause just you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose, and it's you and me. Música! Mais gostosas estão aqui.
105,9 Capela FM. Na Capela FM você ouve Sociedade Organizada, um espaço para divulgação dos trabalhos das ONGs, associações, conselhos municipais, organizações, OCIPs e entidades assistenciais do município. Temas em destaque, nacionais e de nossa comunidade. A Voz de Vinhedo. Capela FM 105.9. 12h38. Agora, no Sociedade Organizada, você ouve 17ª Legislatura. Câmara em Destaque. Os destaques da Câmara Legislativa de Vinhedo. Indicações, proposituras, moções, entrevistas e bate-papo com os representantes da população. Toda quarta e sexta-feira, no Sociedade Organizada, das 12h30 às 13 horas. 17ª Legislatura. Câmara em Destaque, canal aberto com a Casa das Leis. Capela FM, compromisso com a comunidade. Olá, boa tarde, são 12h39, 12h39. Lembrando que estamos aí no horário brasileiro de verão. Está começando Sociedade Organizada. Dentro do Sociedade Organizada, nós temos aí o 17ª Legislatura, Câmara em Destaque. É o programa aqui da Capela FM, onde traz aí os vereadores como convidados. Quando não tem vereadores, a gente traz as sessões aí ao vivo aqui, o pronunciamento dos vereadores, enfim. É um programa que a gente tenta trazer a Câmara Municipal, né, a voz aí dos representantes da população aqui, para os ouvintes da Capela FM, para você, ouvinte da 105,9. É um prazer estar em sua companhia e hoje nós temos o vereador convidado, que é o vereador Rodrigo Paixão, está aqui para este bate-papo, né? Este primeiro Sociedade Organizada com o vereador convidado. Rodrigo, uma boa tarde para você. Agradecemos aí o convite da Capela FM para estar aqui para este bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Vou dar uma boa tarde aí para os ouvintes da Rádio Capela, para todos que nos acompanham, inclusive pessoas que são fora de Vinhedo acompanham, né, pela internet. Um abraço e boa tarde. Legal. Bom, são 12h40, nós vamos começar esse bate-papo, lembrando que você pode acompanhar hoje com toda a tecnologia, tem vários canais aí que você pode acompanhar, né? Tem o rádio 105,9 aqui na região da Capela, para você que não é internauta. Os internautas nós temos aí o Facebook, né, com a live que o Rodrigo está fazendo lá e a Capela FM também está fazendo. Eu vou passar aqui, Rodrigo, esperar um pouquinho, vamos dar aquele giro, esse automático, não é giro automático, esse daqui é o famoso giro manual aqui, olha aí. É tipo contra-regra. Nós já vamos, daqui a pouco eu vou centralizar certinho ali, que é o nosso convidado. E também você pode acompanhar pelo www.radiocapela.com.br e aí no seu smartphone, celulares, também pelos aplicativos do Radiosnet. Legal? E nós vamos então começar falando. Rodrigo, vamos começar a dar uma geral, né? A gente sabe que o tempo aqui também é meio curto, não é aquele tempo, mas hoje a gente está tranquilo. Vamos falar aí deste ano que passou, alguns assuntos, né? Que foram em pauta lá na Câmara Municipal, lá no Legislativo, claro, em relação à cidade, e que ficaram marcados alguns assuntos aí que você, como representante aí da população, gostaria de destacar aí, assuntos de 2017. Tá. Bom, 2017 foi um ano atípico, instável, né? Foi um ano bem diferente, assim, do que a gente acompanhou aí nos últimos anos da política de Vinhedo. A gente teve aí decisões do governo municipal com idas e vindas, retiradas de direitos da população, instabilidade econômica, né, faltando dinheiro na cidade para coisas básicas,
Isso a gente não tinha visto antes, né, nos anos anteriores. É a primeira vez que Vinhedo enfrentou um problema de finanças tão sério assim. Tivemos desaprovação de contas, né, da prefeitura, por unanimidade no Tribunal de Contas, questões relativas à saúde, né, o problema da UPA, do PA, o problema da falta de medicamentos, passando pela educação, tivemos a questão da tentativa de retirar um direito antigo dos estudantes técnicos universitários e depois das crianças, que é o transporte gratuito, né, o transporte escolar, universitário e técnico gratuito para todas as crianças e os jovens que o utilizam. Nós tivemos aí uma precarização nos serviços públicos, desde a questão do lixo, dos buracos na cidade, passando por o problema das lâmpadas, né, que a gente está vivendo ainda hoje. Então foi um ano muito turbulento. Eu lembro que logo no início da legislatura atual, nos 2 primeiros meses ali, parecia que Vinhedo estava entrando em colapso, né? A gente lembra que tinha buraco para todos os lados. A gente estava enfrentando problema assim, de desligar telefone, desligar energia elétrica de pontos públicos porque a conta não estava paga. Nós estávamos enfrentando problema no cemitério municipal. Chegou um dia que foi enterrar uma pessoa, não tinha cimento. Nós vivemos esse tipo de situação na nossa cidade, que é muito grave. Faltando tudo, faltava copinho, etc. E aí, com muita cobrança, com insistência, depois as coisas foram se encaixando, entrando no seu lugar. Mas muitos problemas, eles persistem. E são, na verdade, um desafio para o ano de 2018, para a gente tentar resolver as questões que ficaram em aberta, ficaram abertas, ou questões que foram direitos que foram retirados da população e que agora a gente precisa reavê-los, né? Fazer com que esses direitos tornem de novo um direito da população de Vinhedo. Então foi um ano muito turbulento, viu, Flamínio, ouvintes da rádio. A gente pode comentar um pouquinho sobre cada um deles aí, conforme o tempo que a gente dispor. Antes disso, não era, por exemplo, porque foi um governo que foi reeleito, né? Tá certo que a diferença aí foi pouquíssimos votos, foi, acho que 500 votos, né? Em relação ao segundo. Mas não era por um governo que já estava com a máquina na mão, dar continuidade, melhorar. É a tendência de todo governo que a gente espera. O pessoal já está lá. Voltou, né? Continuou no poder, quer dizer, já era para estar tudo bem encaixado, né? Era para ser melhor, né? Porque não dá para a gente falar que é um governo, isso é uma questão importante. Eu sempre digo, inclusive, que nós estamos falando de um governo que está no quinto mandato, né? Porque, embora você tenha a mudança de um secretário ou outro, teve até a mudança de prefeito de 2014 para cá, mas é o mesmo governo. É o mesmo grupo político. Então, não dá para a gente dizer assim, entrou um grupo político que não tem nenhuma relação com a máquina pública, não conhece os trâmites da máquina pública, então está aprendendo. Não é o caso. Não é o caso também falar, olha, teve uma herança maldita, até algumas pessoas próximas do atual prefeito falam isso, não, mas foi o prefeito anterior que deixou para o prefeito atual, né? Então, quando está falando do prefeito anterior, está falando do ex-prefeito Milton Serafim. Mas como é isso, né? Porque o prefeito Jaime, ele era o principal homem do governo depois do prefeito, do Milton Serafim, porque ele era o vice-prefeito, ele chegou a ser secretário em várias pastas e num certo momento, ele era o chefe de governo, né? O que alguma cidade chama de casa civil, seja lá o que for. Mas ele era a principal figura, o principal personagem do governo, era o Jaime Cruz. Então ele sabia de tudo que ocorria, ele compartilhava as questões, e foi por isso ele foi alçado a vice e depois foi alçado a prefeito. Então não dá para a gente dizer que era um governo inexperiente, nem que herdou problemas de governos anteriores, porque não é o caso, porque era o próprio governo, né? Então, acho que isso é importante esclarecer. Então, as questões que saíram do eixo, elas são relativas a erros cometidos pelo próprio grupo que está no poder. Né? Já está indo aí para o 17º ano, né, de mandato de governo. E não dá para dizer também, como já se cogitou, agora fala-se menos,
que, devido a um problema das finanças, da crise econômica do Brasil, o governo de Vinhedo enfrentou aí um colapso e perdeu receitas. Esse discurso foi ensaiado. A gente sabe que esse discurso é falso, né, porque em 2016 a cidade cresceu 9%, em 2017, os números não estão ainda consolidados, mas vai crescer acima de 7%, e existe inclusive uma previsão de crescimento para os próximos anos, inclusive esse ano de 2018, para algo nessa faixa. É a previsão do próprio governo. Então não é falta de dinheiro, é falta de competência mesmo. Isso ficou muito claro. Inclusive, eu vi até alguns especialistas aí da área, né, que o problema da crise realmente é um problema sério, mas ele é refletido em grandes centros metropolitanos, em grandes Campinas, Jundiaí, aí sim, por quê? Porque as empresas desses locais, qualquer empresa lá vai fazer falta, né? Então acaba o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em colapso, né? Mas por quê? Porque são grandes metrópoles. Agora, em cidade pequena, não tem muito isso. Vinhedo está uma delas. Paulínia, você vê tantas cidades boas, aí a arrecadação não caiu. Tem aí, se mantém. A arrecadação... E é pouco, e a população é pouca, né? É isso que eu estou querendo dizer. Que a crise no Brasil não pode ser desculpa para algumas cidades pequenas aí, porque a crise, às vezes, acaba pegando, mas a maioria das metrópoles, onde tem a grande... concentração de pessoas. Né? Eu andei lendo algumas coisas assim, uma análise, um diagnóstico da crise no Brasil, onde que ela atingiu com mais potência, né? Onde que o problema foi maior. E não foi em cidades com as características de Vinhedo. Então, a cidade que depende muito do fundo de participação dos municípios, talvez teve um problema. Cidades que dependem dos royalties do petróleo, elas tiveram algum problema. Cidades que estão instâncias turísticas, que depende do fluxo de turistas, que a gente teve uma queda aí nos últimos anos, também sofrendo bastante. As grandes metrópoles, né, como você acaba de mencionar. Agora, efetivamente, Vinhedo tem um orçamento na ordem de 400 milhões, um pouco mais, e esse orçamento está crescendo. Então, repito, em 2016, daquilo que nós arrecadamos em 2015... nós tivemos um aumento de mais de 9% das receitas do município de Vinhedo. Em 2017, que é o ano que acaba de fechar, não está consolidado, mas foi algo acima de 7%. E existe uma perspectiva, uma previsão, para que em 2018 também tenha um crescimento aí de 7%, com base nos diversos cálculos, na análise, inclusive, feita pelo próprio governo de Vinhedo e apresentada para a Câmara de Vereadores no ano passado. Então, efetivamente, essa é uma grande desculpa para encobrir incompetência, problema de gestão mesmo, né, de desperdício de recursos, superfaturamento de contratos, que a gente já denunciou aí, inclusive está na Justiça, o problema da merenda e outros. A questão dos cargos de confiança de Vinhedo, que era uma coisa absurda, era uma quantidade gigantesca, não diminuiu nenhum porque o governo decidiu. Alguns cargos foram suprimidos porque a Justiça decidiu assim. O Tribunal de Contas denunciou, o Ministério Público e depois o Tribunal de Justiça tiraram alguns cargos que existiam, mas nenhum por iniciativa do governo de Vinhedo. Mas mesmo assim nós temos aí uma quantidade boa de cargos de confiança, que inclusive foi uma promessa do prefeito. Aliás, o governo de Vinhedo não cumpre nada do que diz, né? É um governo fanfarrão. Toda vez que anuncia uma coisa, ou não cumpre, ou volta atrás, ou vai e volta, vira aquela confusão, né? E é por isso que um governo desacreditado, inclusive entre seus aliados políticos, é desacreditado na população. Eu não vi pesquisa recente, mas é das últimas que a gente observou, a gente comparando com os municípios da região metropolitana, para não falar de Brasil ou do estado de São Paulo, o de Vinhedo era avaliado como o pior governo da região metropolitana de Campinas. Repito, o pior governo da região metropolitana de Campinas, avaliado pela população. Avaliou-se todos os itens, limpeza urbana, transporte coletivo, saúde, educação, tudo. E Vinhedo apareceu naquela listagem como o governo mais mal avaliado. Há uma tentativa aí de divulgar outros números, não sei o quê, falar que está tudo bem, mas efetivamente não é isso. Quando a gente analisa os números mesmo, né, quando a gente analisa aqueles feitos por exemplo, pela Firjan, né, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com Vinhedo,
não recebe recurso de vinhedo, então dá para a gente falar que é totalmente isenta nesse caso. A Fijan colocou o vinhedo numa posição acima de 2.000, né, de 5.600 municípios aproximadamente que a gente tem, estava lá próximo da metade, para lá do número 2.000, como um sistema de finanças ruim. Né? Então o vinhedo decaiu demais nos últimos anos. Isso dá para a gente ver, a gente pode pegar item a item, mas é isso que está acontecendo. Né? Uhum. Inclusive teve, né, uma declaração que o prefeito, nesse início de ano, iria cortar algumas secretarias. Não houve isso daí ainda, né? Não, o governo de Vinhedo prometeu, na verdade, fazer um programa de austeridade. Uhum. Né? E que esse programa de austeridade teve várias fases, fase 1, 2, 3 e 4. E toda vez que a gente ia verificar esse tal programa de austeridade, a gente via que era falso. Por que era falso? Porque, por exemplo, o ano de 2016, né, que foi um ano onde se falou que economizou, teve austeridade cidadã, etc. A gente viu que Vinhedo gastou 50 milhões de reais a mais. Então tinha uma programação, tinha algo que Vinhedo vinha gastando. Em 2016 a gente gastou 50 milhões de reais a mais. E quando a gente pede para o governo, inclusive fizemos requerimentos na Câmara para demonstrar essa economia, vem sempre coisas genéricas. Nós economizamos provavelmente em tal lugar, não sei o que, sempre genérico, não demonstra, não tem papel, não tem nada. É algo genérico, dizendo que houve uma economia e efetivamente não houve, e não houve mesmo. Qual a economia que a gente sabe que ocorreu das eleições para cá? Não antes das eleições. Foi a economia avançando sobre direitos dos servidores públicos, no sentido de não dar o aumento, não dar o biênio. Os servidores públicos de Vinhedo têm direito ao biênio, né? Cada 2 anos ter uma adequação salarial. O Vinhedo não está cumprindo isso. Teve a edição do Decreto da Maldade, né? Que já foi conhecido como Decreto da Maldade. Sinceramente, eu não conheço aqui na região alguma prefeitura que faça assim. Então, se uma pessoa está doente e falta do trabalho, ela perde direitos, né? Perde o ticket de alimentação, porque eles acharam que aí é uma forma de economizar, né? E é aí que eles estão atacando. E nós temos aí monitoras de creche, auxiliares de educação infantil, indo trabalhar doentes, podendo transmitir para as crianças. Por quê? Porque isso faz diferença, né, no salário. Uhum. Então, muita gente trabalhando doente por conta da edição de do chamado Decreto da Maldade, e aí que eles estão chamando de austeridade cidadã. E de direitos da população. Corte de serviços, né, diminuição de horários, diminuição de profissionais. É isso que está acontecendo no município de Vinhedo. Então, a partir disso, né, dessa redução de serviços para a população e de ataques aos servidores públicos municipais, com um aumento razoável aí nas finanças, Vinhedo, pelo menos parece que saiu um pouco da crise fiscal mais grave, mas a gente está enfrentando, a gente está no meio dela ainda. Mas que crise fiscal é essa? Uma crise fiscal construída pela irresponsabilidade fiscal do governo de Vinhedo, não tem nenhuma relação com o que aconteceu no Brasil. Né? Porque se tivesse uma relação com o que aconteceu no Brasil, nós teríamos uma retração das finanças. E não foi isso que nós observamos. Nós observamos um aumento em 2016, um aumento em 2017 e com uma projeção de aumento agora em 2018. Uhum. Muito bem. São 12h55, hoje, conversando aqui com o vereador Rodrigo Paixão. Eu esqueci aqui de falar uma boa tarde aqui, viu, o Edson PC? Vamos dar uma boa tarde aqui para o nosso amigo. Ele está aqui também. Está acompanhando, sou assessoria de imprensa do Rodrigo. Muito bem, Edson PC estará outro dia aqui participando também. Bom, são 12h56. Rodrigo, o ano passado, uma das questões, depois você pode ficar à vontade para relacionar outras, uma das questões que pegou, né, foi a questão da saúde, que inclusive está tendo reuniões, eu acho que está tendo ainda, que eu não faço parte, tem um grupo que faz parte junto, dentro do inquérito aí, né, que o doutor Rogério abriu. Então, foi o problema aí de diminuir, né, em primeiro momento eu lembro até que eles iam fechar mesmo a UPA e a Policlínica à noite. Isso. Aí depois de, acho que
né, dos vereadores, alguns vereadores irem ao Ministério Público Federal, ele manteve, mas reduzido. Como que foi isso? O que está acarretando? Porque muita gente fala, a UPA está vazia, mas estava vazia porque a população parou de ir, porque sabe que o próprio governo desacreditou a UPA. Desacreditou. E aqui na Policlínica também. Muita gente deixa de falar, na Policlínica não está tendo mais muito movimento à noite. Claro, a pessoa sabe que não está tendo, não vai. Né? É simples falar assim, né? Muito simplista falar isso. No momento que a pessoa sabe que só tem um médico lá, fala, eu não vou lá, por que eu vou lá? Eu vou demorar para ser atendido. E vocês têm alguns dados, né, sobre isso, dessa desassistência, porque compara-se com uma desassistência, né? Fechar uma UPA, aliás, fechar não, manter bem reduzido, acho que, se eu não me engano, fica um médico só lá, né, na UPA, e aqui na Policlínica, na Capela. Lembrando que o atual governo disse que, a partir de início desse ano, iria tentar implantar a UPA aqui na Capela, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, nós estamos falando, na verdade, não só da UPA e do PA, nós estamos falando do complexo hospitalar, do sistema de urgência e emergência do município de Vinhedo, né, que antes ele era compreendido por uma Santa Casa, que tinha um pronto-socorro na Santa Casa, né? E, eventualmente, você acionava a rede estadual, que era a CROSS, né, para mandar uma alta complexidade para a Unicamp, etc., mas muito era feito em Vinhedo, muitas coisas mesmo, né? Quanto que custava esse sistema? R$1.200.000. O governo resolveu detonar esse sistema por uma série de razões, né? Inclusive eu trouxe aqui, é uma pena que a gente tem tanto pouco tempo, né? Eu trouxe aqui o relatório da CPI da Saúde, né, que foi um grande trabalho que a gente fez para entender o que acontecia em Vinhedo e, de certa forma, continua acontecendo. Então, nós estamos falando de um sistema hospitalar que tem muita dificuldade para funcionar. Por quê? Primeiro porque na Santa Casa há uma tradição, para não dizer outra coisa, de uso indevido dos recursos públicos com recursos privados para muita gente ganhar dinheiro. Muita gente ficou rica nessa cidade, ganhando dinheiro com a saúde pública e usando a Santa Casa de Vinhedo. Então, não há hospital, nem público, nem particular, nem nada que consiga viver assim, né, com interesses vivendo à sua sombra. Então, o problema da Santa Casa de Vinhedo era esse, né? Agora ainda ela está retomando para a gente ver o que vai acontecer. Bom, implodiu esse sistema lá no ano de 2013 e construiu um sistema que era a UPA, né, junto com o PA da Capela, que já existiam há algum tempo, e o Hospital Galileu. Esses custos subiram bastante, porque você tinha um hospital contratado, que era o Galileu, a Santa Casa, que precisava de injeção de dinheiro, porque ficou tudo parado, para fazer ela se restabelecer, a UPA, mais o PA da Capela. Então, esse sistema ficou realmente caro. O governo viu uma oportunidade de economizar, reconstituindo esse sistema de urgência e emergência. Então, o que ele queria propor? Fechar realmente a UPA e o PA no período noturno e jogar todo mundo para a Santa Casa nesse período. Qual que é o problema? O problema é que a cidade de Vinhedo cresceu nos últimos anos, o PA da Capela e a UPA já contribuía com esse sistema de urgência e emergência, e fechar parcial ou totalmente uma dessas unidades ia acarretar um problema muito grande, de desassistência mesmo. Isso os médicos alertaram e tal. E foi feito de uma forma totalmente atabalhoada, sem consultar a população, sem consultar os profissionais de saúde, sem pautar no Conselho Municipal de Saúde, aliás, como tudo é feito nessa cidade. Sempre decidido em meia dúzia de pessoas, às vezes tem secretários de governo que não ficam sabendo, às vezes ficam sabendo pela mídia algumas coisas, porque decidiam em metade de pessoas, às vezes nem vereadores da base ficam sabendo, e anunciado para a cidade. Então, isso seria uma coisa absurda. Quando a gente foi lá, denunciou, apresentou para o Ministério Público Federal, recuaram. Mas recuaram taticamente, porque o plano é fechar a UPA lá da região central. Eles negam, mas o plano é esse. Né? E jogar tudo para Santa Casa. Mas Santa Casa ela vai ter problemas, porque ela já não é mais um hospital
com a capacidade de atendimento que tinha antes, né? Com fluxo que coexistia, ela está com uma dívida gigantesca, está sem o certificado de entidade assistencial, que é o SEBAS, não conseguiu ainda a renegociação com o governo federal, que é um procedimento lá que é o ProSUS. Então, essas questões têm que ser feitas com muita calma. Em Vinhedo não são feitas assim, né? São feitas da noite para o dia, de forma totalmente assodada e criando problemas para a população. Então, o que está por trás disso tudo? Tentativa de economizar, né? De cortar direitos da população, como fizeram com o PANDA, né? Para a gente fazer um fecho aqui da questão da saúde. O PANDA, que é um programa importante para assistir pessoas acamadas, inclusive em situação de grande vulnerabilidade, idosos e tal, eles acabaram com o PANDA. O PANDA está sem recursos, está sem um veículo que a Câmara emprestou, foi lá para ajudar, porque estava sem veículo. Tiraram horários, tiraram medicamentos, então eles detonaram o PANDA, que é um programa super importante. Continua chamando o PANDA porque tem uma ou outra, mas é um programa que ficou muito... Ele existe, mas está muito prejudicado. Da mesma forma que acabaram, mas assim, arrasaram a saúde mental do município de Vinhedo. Eles fecharam o CER aqui na Capela de Bela Vista, fecharam, tomaram o CAPS, mas o atendimento do CAPS ficou muito reduzido, né, com o número de profissionais, horários de atendimento, não tem veículo, não tem motorista, está um horror o CAPS, né, do que era o CAPS antigamente. Então, a saúde mental do município de Vinhedo está fragilizada. Mexeram, então, com a saúde dos idosos, com a saúde mental, com o complexo de urgência e emergência. A gente está falando que está tudo bem, entre aspas, né? Porque muita gente está deixando Vinhedo e ir para outros lugares. Amigos conhecidos, é só perguntar na cidade, está indo em Jundiaí, Campinas, porque não tem tanta confiança no sistema por conta de tanta instabilidade que acontece. E colocaram, em alguns horários ali na transição, vários médicos na Santa Casa. Agora, a gente quer que as coisas dêem certo, mas essas coisas têm que ser feitas com calma, né, com organização e sem tirar direitos da população. E só para encerrar essa questão da saúde, a questão da falta de medicamentos, Flamínio e ouvintes da Rádio Capela, em Vinhedo, é uma vergonha. Só por essa questão, eu acho que uma cidade onde as coisas estivessem funcionando bem, sinceramente, um governo já teria caído. Só por conta dessa questão dos medicamentos. Está deixando a população desassistida. Pessoas que com problema de coração, com problema respiratório, com problema de estômago, os mais diversos problemas, chegam nas unidades de saúde, onde vão buscar os seus medicamentos, e não tem. E não é o problema de agora, é o tempo todo acontecendo. Eu estava olhando lá a última listagem de falta de medicamento, está faltando 77 itens. Então, imagina, né, de AS até medicamentos para pressão, até medicamentos para pessoas que precisam ir para controlar glicemia, etc. Então, é um descaso absurdo o que acontece na saúde pública de Vinhedo. Não tem diálogo com os profissionais da saúde. Então, assim, teve uma desestruturação completa, na minha opinião. Não é aqui pregar o caos e nem achar que quanto pior, melhor, né? Porque às vezes falam que é um vereador independente, então só quer fazer crítica. Não, o tempo todo a gente apresenta propostas também. E a gente está vendo a voz da população, né? Você vê a quantidade de pessoas que fazem críticas, realmente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tá certo que o prefeito ele tem que levar uma culpa aí nisso, porque é ele que decide. Mas a culpa maior é de um secretário, né? Porque tudo isso daí, cada secretaria tem que tomar conta do seu, né? Sim. E a gente vê lá o Adriano de Souza toma conta da secretaria dele, beleza. Isso é interessante. Entendeu? Agora, se a saúde está assim, que secretário que é esse, então? Sim, então, eu diria o seguinte, o governo é o mesmo, né? A gente já falou, são 17 anos de governo, já sabem de tudo, mas a gente observa que tem nuances. Tem secretaria que funciona um pouco melhor, outras não nem tanto e tal, e há secretarias onde parece que a coisa é só problema, né? E a saúde é uma secretaria que o tempo todo a gente verifica problema. Então, é sempre turbulência, é sempre falta de transparência. Lembra aquele episódio dos 3 milhões de medicamentos vencidos? Que caos que foi, né? A gente descobriu, a gente fez uma denúncia
e não admitiam o erro e tal. E realmente é o comando da pasta, é o comando da Secretaria de Saúde. Então, nós temos uma Secretaria de Saúde que o comando não tem diálogo com os servidores, não tem diálogo. Ficou lá no Pinheirinho, a população não consegue nem ter acesso direito, não consegue muito contato. A gente às vezes usa a ouvidoria municipal de saúde, que, né, tenta ali dar uma fluidez para as reclamações da população, mas é muito difícil, é fila de exame, é fila de procedimentos mais diversos aí que não anda, procedimentos odontológicos, etc. É a questão das cirurgias, enfim, está tudo funcionando muito lentamente na saúde pública. É um comando que só funciona meio período, né? A cidade toda sabe disso. Então. Que, né, tem um período que você consegue encontrar o secretário, no outro período ele não se encontra no local de trabalho, então fica muito difícil, Flamengo. Então, porque a gente, né, você vê, ele tem um prefeito, para isso que serve a secretaria, se fosse tudo por causa do prefeito, né? Então tudo bem, o prefeito... Mas ele aceita, né? Então, esse é o problema, a culpa dele é esse, mas principalmente se a Secretaria da Saúde está com todos esses problemas que a gente está vendo, que a população está vendo, tem que ou muda o secretário ou dá-se um jeito, né? Porque está difícil. Né? Muito bem, são 13 horas, 13h08. Outro assunto que você acha que, né, que foi... Aí a gente passa para as perspectivas aí do próximo ano, né, mas é uma coisa puxa a outra. Outro assunto que ficou muito marcado aí deste final de ano de 2017, que você gostaria de elencar aí, pode ir à vontade. Bom, só para a gente dar uma resumida na questão das finanças, eu acho que é algo que deu problema ano passado e esse fantasma vai continuar aí, né, porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, todos os órgãos técnicos, por unanimidade, reprovaram as contas da Prefeitura de 2015. 2016 tem uma quantidade gigantesca de apontamentos, e é algo que a gente vai ter que decidir o que fazer, né? Porque isso vai chegar em algum momento à Câmara de Vereadores, e a Câmara vai ter que opinar sobre essa situação. E o que demonstra, né, que os argumentos que a gente está colocando aqui são corretos, né? Então, não é o vereador da oposição, não é um militante da oposição, não é um cidadão chato que fica no Facebook, né? Porque agora tudo é coisa dos chatos, né? Vinhedo está difícil fazer o diálogo político, é um problema de gestão que precisa ser corrigido. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, apontou lá 10 itens graves. Então, há, inclusive, lá uma indicação do Ministério Público de Contas que só um daqueles itens já seria suficiente para reprovar as contas. E sendo 10, né? Então, bastante, a gente vê que é algo bastante grave. Então, fica agora para o ano de 2018 o desafio para a gente acompanhar ainda mais de perto as finanças públicas, né? O andar das finanças públicas, porque a gente tem uma dívida aí que atingiu quase 100 milhões de reais. Nós temos um problema de, muitas vezes, ter ocultamento das informações. É muito difícil a gente ter uma resposta clara de requerimento. Eles sempre vêm evasivos, inclusive tira sarro da Câmara. Inclusive, para 2018, eu quero deixar aqui publicamente, porque é bom que fica gravado, deixar aqui um compromisso público. Todos os enfrentamentos que o governo municipal fizer, que sejam enfrentamentos de desafiar o poder da Câmara de fiscalizar, por exemplo, não respondendo, fica aqui o meu compromisso. Eu vou protocolar um pedido de cassação do prefeito municipal. Muito claramente, vou repetir. Todas as vezes que o governo de Vinhedo fizer um enfrentamento ao poder de fiscalização da Câmara, todos, eu vou protocolar, vou convidar os vereadores, vou conversar na oposição e vou deixar aberto para todos, vou protocolar o pedido de cassação do prefeito municipal todas as vezes que eles fizerem isso que eles fizeram nos últimos anos, que a gente foi, de certa forma, tolerante. Né? É demais, Flamengo. Eles não respondem os requerimentos, eles respondem pela metade, e fica essa coisa. Então já tem um atrasado, eu já notifiquei o presidente da Câmara, entrou um segundo agora que está atrasado. A lei orgânica do município de Vinhedo fala que tem 30 dias, inclusive é mais do que a lei de acesso à informação, que dá 15 dias para
resposta, 20 dias, enfim, você consegue com menos tempo, e eles não respondem. Então, e vai ser todas as vezes. Então, quero que... esse é um compromisso para 2018, como vereador, eu não vou mais tolerar esse enfrentamento que o governo faz à Câmara de Vinhedo, né, de enfrentar, de tentar desmoralizar, é uma coisa muito absurda. E a gente vai, lógico, continuar com respeito, continuar fazendo as coisas de uma forma democrática, etc., mas tem coisas que já passam do limite. É um desafio para a gente também estancar essa sangria aí, né, de direitos que estão tirando da população de Vinhedo. Porque Vinhedo era assim, nós tínhamos um pacto social, digamos assim, né? A gente, às vezes, estudar ciência política, a gente vai entender o que é o pacto social, né? De como que uma sociedade ela convive ali, o que um cede, como que se ajusta, como que era o pacto social de Vinhedo. Então, uma cidade com muitos recursos, formada aí por 30% de pessoas que estão nos residenciais, nos condomínios, que acabam não usando todos os serviços públicos. Esse dinheiro sobra e deveria pagar os outros serviços da cidade, para a cidade viver bem. Então, em Vinhedo, inclusive, sempre teve mais serviços do que aquilo que é básico, do que é elementar, né, do que tem na maioria das cidades brasileiras, que são cidades pobres. E Vinhedo está rompendo esse pacto social. A gente está tirando das pessoas aquilo que são direitos importantes e elementares. E só não tirou mais porque nós reagimos. Então, é uma cidade que há anos e anos dá o transporte coletivo para as crianças, né, o transporte escolar para as crianças, mandar um bilhetinho para os pais falando que não tem mais. Nós tivemos que reagir para que isso não acontecesse. Os estudantes técnicos e universitários, há anos, eles têm esse serviço. Foram feitos 2 anúncios de retirada. Um no início do ano passado e outro no final desse ano. Tivemos que reagir, tivemos que fazer mobilizações, denúncias, etc., para que isso não ocorresse. Então, o governo que comanda a cidade, o grupo que está no poder, eles estão quebrando o pacto social que nós temos em Vinhedo e tirando a rede de serviço. O que eu considero bastante grave. Isso a gente pode ver em diversas coisas. São daqueles que são profissionais, mas são serviços básicos. Vinhedo já não tem mais a mesma limpeza de antes. Nós temos problema de coleta de lixo. Nós temos problema ambiental grave. Acabamos de perder o selo verde azul, que era um selo aí que eu acho que é político, é ligado ao governo do estado, que é do mesmo partido. Mas tinha, né? Mas existia. Então, nem isso, nem o governador sendo do mesmo partido, nem a gente sabendo que tem uma política aí, etc., nem assim conseguiram manter o selo verde azul. É um problema ambiental grave. A gente vai debater esse ano algo que é muito importante, que é o plano diretor. A iluminação também. Sim, a questão dos serviços públicos. Até hoje, nós fizemos uma falaram que voltaram, lá. Mas aqui o bairro... O escuridão. Né? Vinhedo na escuridão, em vários pontos, melhorou um pouco, mas continua com problema. E nós estamos numa situação que é o seguinte. Estamos num território de 82 quilômetros quadrados, onde convivem 75 mil pessoas aproximadamente. E nós temos algo como 8 mil, um pouco mais de 8 mil lotes abertos. Se Vinhedo não aprovar mais nada hoje, fechar as portas da secretaria que aprova e falar, nós não vamos aprovar mais nenhum loteamento. Só esses lotes abertos vão elevar nossa população para mais de 100 mil pessoas. Hoje nós não temos água para quem está aqui. Tanto é que tem uma estiagem, a primeira população a sentir é da Capela. E nós temos que bombear água do outro lado, né, e aí vai tentando equilibrar a cidade, mas nós já estamos vivendo aquilo que a Organização das Nações Unidas chama de estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? Nós já não temos disponibilidade de água suficiente para toda a nossa população. Isso já acontece hoje em períodos de estiagem, isso é mais grave. Então, é uma grande responsabilidade continuar aprovando loteamentos com essa rede que a gente tem. Uma rede de serviço precária, falta de infraestrutura, um transporte coletivo, e aqui já para a gente ficar com atenção, porque eles são muito cara de pau e podem querer aumentar o transporte coletivo agora em fevereiro, porque a tática é sempre o seguinte, carnaval,
Festa da uva, o povo está meio disperso, aumento de água, aumento de transporte e tal. Só quero dizer que a gente está muito atento a isso. A gente está com todos os cálculos dos anos anteriores, apresentamos para o Ministério Público ano passado, e vamos voltar a questionar esse ano se houver um aumento do transporte coletivo. Esse também é um... Por quê? Porque não há justificativa para aumentar. Nós temos um transporte coletivo que é um dos mais caros do Brasil. A gente tem aí linhas que andam 4 quilômetros no máximo, às vezes uma ou outra é um pouco mais do que isso, mas são linhas curtas, não tem o bilhete único, é um sucateamento de parte da frota, não é uma frota boa como tem em outras cidades. Às vezes você tem cidades aí que tem internet dentro do ônibus, ar-condicionado, acessibilidade para os idosos em todos os ônibus. A gente tem momentos aqui que há cadeirantes, deficientes, que ficam esperando o ônibus 2 horas, 3 horas. Vocês me mandaram uma reclamação, tinha um cadeirante que estava 4 horas esperando o ônibus. Então não há nenhuma justificativa e não há da minha parte nenhuma tolerância a nenhum aumento. Nem a de inflação, nem de nada. Por quê? Porque o governo não fez seu dever de casa. É um transporte coletivo que é absolutamente precário. Então, esse também é um desafio, né? O tema de desafio 18 que eu acho importante destacar. A segurança de Vinhedo. A segurança de Vinhedo é uma segurança comparada com outros municípios, ela é boa? Sim, é verdade, até porque a gente tem, além do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós temos um efetivo bem interessante de guarda municipal, de 130 homens e mulheres que fazem parte de uma guarda municipal. Então, nós temos muita gente fazendo os serviços da segurança pública no município de Vinhedo. Mas nós temos muitos problemas. Vou deixar um aqui que é uma ressalva importante. Os nossos próprios públicos estão avançando sobre as nossas escolas, sobre postos de saúde, sobre serviços públicos, os prédios públicos mesmo, estão entrando, né? Talvez porque nós temos aí uma juventude que a gente acaba perdendo ela para a criminalidade, para as drogas, até porque falta oportunidades das mais diversas, acho que está perdendo uma parte da sua juventude para a criminalidade. E tem escolas, por exemplo, a Escola Integração, que foi furtada 4 vezes em um período curto. Então, chega lá, leva TV, leva dinheiro, leva coisas que as professoras, os professores arrecadaram com muito esforço, com rifa, com contribuição, com festinhas e tal, para dar um exemplo. Nós tivemos isso na cidade toda. Então, nós temos um problema grave de abandono dos próprios públicos que o governo de Vinhedo não dá conta. Ficaram de colocar câmeras de monitoramento nas escolas, até hoje isso não foi feito. Então, esse é um desafio. Nós temos que resolver esse problema. Não dá para a gente ficar toda semana nos nossos jornais, na internet, uma denúncia de que invadiu-se uma escola e tomou as coisas das crianças, dos professores. Isso é inadmissível. Tem um problema dos radares, que é um escândalo, né? Porque Vinhedo, os radares se tornaram objeto de arrecadação. Radares no município de Vinhedo, eles fazem parte da estrutura tributária. Então, nós temos lá, provavelmente o secretário de Finanças deve sentar lá, imagino uma reunião, nós arrecadamos X de ICMS, Y de IPTU, Z de ISS, nós temos 500 mil reais de multa por mês, que é o que nós arrecadamos, tá? Vinhedo arrecada R$500 mil de multas por mês, R$500 mil em multas por mês. Então, a minha pergunta é, o que se faz com entre 10 e 12 milhões por ano de dinheiro arrecadado com multa? Não era para a gente resolver o problema do nosso trânsito? Tem um trânsito bonitinho, educação para o trânsito, era para ser algo como a Suécia, como qualquer país aí da Europa. E nosso trânsito não é isso. É um trânsito confuso, a gente tem dificuldade para dar no centro da cidade. Ruas esburacadas. Né? Ruas esburacadas, educação para o trânsito é mínima. Os guardas municipais, aqui é preciso fazer até um elogio a alguns guardas que vão até para fazer um serviço de falar sobre isso, mas não tem uma campanha intensiva. Nós não temos. A cidade de Vinhedo era para ser um brinco do ponto de vista do trânsito e da educação no trânsito, né? Se a multa é para isso, segundo o Código Brasileiro de Trânsito.
Então virou um sistema de arrecadação. Aí fala, mas estão exagerando no nome aí da indústria da multa. Não. Vinhedo virou a indústria da multa porque não se tem transparência com a arrecadação desses recursos. Esses recursos, eles têm que manter um sistema de aluguel dos radares. Não sei se a população que nos ouve sabe disso, mas a gente tem uma empresa que coloca os radares e uma empresa que organiza as multas. Por si só já é uma coisa meio complicada. Quanto que custa esse sistema? 4 milhões de reais. Hoje está 4 milhões de reais é o que custa aproximadamente esse sistema. 3 milhões e 300 mil do que cuida dos radares, da captação das imagens, e outro que vai tratar a imagem, vai cuidar das multas e tal, que é mais 700 mil. Então é aproximadamente 4 milhões de reais usados com um sistema de radar. E isso, na minha opinião, não retorna para o município e a gente está dependente desse sistema. Um sistema que a gente acabou ficando dependente. Então, é um desafio para a gente ter um sistema de trânsito que funcione. Rodrigo, você é contra radares? Não. Radares que são absolutamente necessários. Vou dar um exemplo de um radar que foi fantástico. Afonso Garbuio, o pessoal achava que era o Hopi Hari, né? Tinha tobogã e as pessoas estavam se matando ali na Afonso Garbuio. Depois que colocou os radares, assim, não só o radar, melhorou a sinalização, melhorou uma série de coisas, há que se reconhecer que a Afonso Garbuio melhorou muito. Agora, tem pontos aí que, inclusive, não tem índices de acidente e tem lá um monte de radar. Colocou os radares em locais que eram irregulares. Então, todo mundo que recorre da Estrada da Boiada até lá ao Serafim conseguem reaver esses recursos. Por quê? Porque são radares colocados irregularmente. O que a gente vê, então, é um afã para arrecadar. Uhum. É mais uma forma de arrecadação. Né? Não pra... É uma tributação que está aí disfarçada. Né? Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Então, dessa questão do sistema de segurança, trânsito, eu colocaria essas ressalvas. Tem a questão da educação, que precisa colocar em prática o Plano Municipal de Educação e a gestão democrática das escolas. Vinhedo vai eleger as diretoras, os diretores das escolas e das creches. Né? O compromisso é que esse ano isso comece a funcionar. Então, é algo que é importantíssimo a população participar, se inserir nos municipais, no Conselho Municipal de Educação, nos conselhos de escola, para fazer com que a gestão democrática funcione efetivamente. Falta muita transparência, na minha opinião, em relação às questões da educação na nossa cidade. Tem um problema das creches, que hoje o governo de Vinhedo disse aí, hoje ou ontem, mas tem uma nota na página da prefeitura, dizendo que das quase 600 crianças que estavam na fila, conseguiram encaixar 500 aproximadamente. Então, houve uma melhora, mas é sempre uma coisa complicada. A gente quer saber como é que é isso, inclusive, porque não contratou mais auxiliares. Será que estão lotando as creches? Estão contratando mais auxiliares de educação infantil? A creche do Vida Nova 3, inclusive, está fazendo aniversário. Nós estamos pensando se a gente vai fazer um bolinho para levar lá, para a gente comemorar o aniversário da obra da Vida Nova 3, que não entrega nunca, né, a creche lá. Então tem o problema das creches, que precisa efetivamente solucionar. Tem o problema do Plano Municipal de Educação. A merenda escolar, que nós tivemos várias intercorrências, né, de criança ficar com uma merenda precária, a gente ter que correr. O uniforme escolar que Vinhedo todo ano atrás, as crianças ficam sem uniforme, tem que usar o uniforme do ano anterior. Então são várias questões, vários desafios que a gente tem que ir para o ano de 2018. Né? Para esse ano que está começando. Bom, poderíamos continuar aí mais, extrapolando aqui no tempo, Rodrigo. São 13 horas e 25 minutos, 13h25. Deixa aí suas... Vai voltar outro dia aqui, com certeza, mas deixa aí suas... lembrando que a Câmara está em recesso, né? Volta... Sim. Volta na primeira segunda do mês de fevereiro, acho que é dia 5. Dia 5, mas vocês estão trabalhando normal, né? Trabalhando. Eu tirei alguns dias aí, menos de 2 semanas, para ficar distante, mas mesmo à distância, né? A gente fica cuidando de questões da cidade. O WhatsApp pega lá. Não tem jeito, é WhatsApp, Facebook, telefone e etc. Mas eu quero felicitar, agradecer a população de Vinhedo, né, por nos acompanhar, por dar sugestões. Quero desejar aí um 2018 onde as políticas públicas funcionem bem, né? A gente vai acompanhar, vai
fazer propostas, vamos fiscalizar de perto, e eu espero que a população de Vinhedo não sofra tanto, né, como sofreu principalmente no ano passado em relação à falta de serviço. E essa falta de serviços, ela não atinge só a população mais pobre, ela atinge, claro, a população mais pobre, mas, por exemplo, quando a gente tem uma carência na iluminação pública, você está atingindo, está democratizando a desgraça, né? Uhum. Então, tá com toda a cidade, estava com condomínios sem luz, estava com bairros de classe média, bairros populares, todo mundo. E não é só uma questão de estética, é uma questão de segurança pública. Segurança. A gente tem, às vezes, avenidas inteiras, praças, etc. Então, a gente tem que resolver desde essas pequenas questões, pequenas, entre aspas, dito aqui, dos serviços públicos, né? Ou seja, desde a questão da varrição, podas, essa questão da iluminação pública, dos buracos nas ruas, até as questões mais macros, né? Da saúde pública, do complexo hospitalar, da educação, do transporte coletivo, o meio ambiente, a questão da água, que não deu para a gente falar aqui com calma, mas que é também um desafio, né? Principalmente no tempo todo. Entre outras questões, né? Tratamos aqui muito superficialmente daquelas que considera que são as mais importantes. Então a gente vai atuar para que esses problemas sejam solucionados no todo ou em parte, fiscalizar mesmo de perto, que é como vereadores, e trazer soluções, né? A gente sempre procura trazer soluções para essas questões. Então quero desejar aí um feliz 2018 para todos que nos assistem e colocar o meu mandato à disposição da população. Legal. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí pela presença. Eu vou agradecer aqui ao nosso amigo, o PC também, que está aqui, olha. Que novo visual, olha lá. Fiz barba e arranquei pitinha, né? Não tinha nada assim. Tá igual o seu amigo. Tá bom, então. Eu ainda tenho uns pelinhos ali. Eu já desliguei. Muito bom. São 13 horas e 28 minutos. Aos ouvintes da Capela FM, agradecemos, né? Extrapolamos um pouco. Daqui a pouquinho tem o Capela Notícias. E tenham todos uma boa tarde. Obrigado mais uma vez, Rodrigo Paixão. Começou atrasado, né?